Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e hoje eu quero conversar com você em um tema importante. Esse tema é fim de um relacionamento. Todos nós, quando iniciamos um relacionamento, ele é marcado por alegria, pela emoção, de excitação, de sonho. Há um tempo de qualidade dedicado a esse momento de encontro com aquele ser que despertou a nossa atenção. A presença dessa pessoa no ambiente familiar, ele começa a acontecer. A presença dessa pessoa que você começa a namorar, começa então a entrar nas relações de amizade também. A agenda, ela começa a se conectar com a da outra pessoa, de modo que nas atividades principais essa pessoa esteja presente. Então, uma das coisas que caracteriza o tempo de um início de relacionamento é organizar a sua agenda de modo a conhecer mais essa pessoa. Ter a oportunidade de vivenciar experiências no ambiente familiar e em outras programações que possibilitem conhecer mais essa pessoa que entrou na sua vida. Em alguns casos, com o passar do tempo, acontece o noivado, acontece o casamento, em alguns aparece também a possibilidade de morar juntos, e com o casamento aparece também filhos nessa relação, e assim, toda pessoa que se encontra afetivamente com alguém cria projetos com ela. Cria a ideia que é tão comum nos filmes, nas novelas que nós assistimos, onde aparece assim, e eles foram felizes para sempre. Mas nós sabemos que a realidade não é sempre assim, porque toda situação de namoro nada mais é do que a oportunidade de você avaliar se essa pessoa tem condição de caminhar pela vida com você ou não. E na medida que o tempo vai passando, você vai criando mais envolvimentos, mais laços com essa pessoa. Mas o fato é que, sendo um namoro, sendo um noivado, sendo um casamento, sendo alguém que você está convivendo numa relação estável, o fim de um relacionamento causa, sim, tristeza, frustração. Mas antes que o fim aconteça, existe muita sinalização que acontece antes do término. O primeiro é esfriar a relação. É a perda de interesse. A perda de interesse em tudo que diz respeito ao outro. A falta de sintonia no toque, a incapacidade de ouvir o outro, a falta de interesse de estar presente naquilo que é importante para o outro. Então, cada situação que na medida que o tempo vai passando, pode haver também conflitos na família, ruídos na comunicação entre o casal, e às vezes há um encontro no meio do caminho com uma relação que não foi devidamente fechada no passado. E esses motivos podem levar ao fim de um relacionamento. Queixas calejadas que se tornaram crônicas, onde a pessoa está o tempo todo sinalizando situação de dor, situação de sofrimento, de mal-estar, mas o outro ele vai seguindo no relacionamento desconsiderando os sinais de perigo dentro do relacionamento. E por fim, as traições. Nós sabemos que trair alguém não é só você ir para a cama com essa pessoa. A traição também, ela tem como ponto de partida quando nós nos aliançamos com uma pessoa e nós criamos uma expectativa, criamos projetos com esta pessoa e de repente esta pessoa, ela não caminha do modo como havia sido alinhado anteriormente.
Então, a traição também é um motivo muito forte de término. Com o término, é como se uma pessoa tivesse sido atropelada. É como se houvesse um luto. Agora, o luto com uma pessoa viva. É como se a vida tivesse lhe dado a oportunidade, triste, de ter que sepultar um relacionamento que tinha tudo para ir à frente, mas que não foi. Então, é comum a falta de ar, a dor no peito, a pessoa chorar, ter alterações no apetite, perder peso, perder sono. Tudo vai depender do grau de envolvimento com esta relação e as expectativas que foram criadas no longo do processo de se relacionar. O sentimento de frustração, aquela sensação, eu perdi meu tempo. Eu achava que ele gostava de mim. Eu achava que ela gostava de mim. E, de repente, tudo foi por água abaixo. Eu perdi meu tempo. É comum você encontrar pessoas nessa fase de término com muita raiva do outro, com muita raiva do parceiro ou da parceira. Por quê? Porque houve perdas. Quais são as perdas que ocorrem quando há um rompimento no relacionamento? O primeiro eu quero colocar que seria a companhia daquela pessoa. Porque quando você namora, quando você está noivo, quando você casa, você tem a presença daquela pessoa no dia a dia. E com o término, acontece de que você não vai ter mais essa pessoa presente. As rotinas, os locais onde vocês costumavam ir, isso também não vai mais acontecer. A resolutiva, né? Às vezes aquela pessoa que está dentro do relacionamento é a pessoa que passa a resolver tudo. É a pessoa que sai para pagar as contas, é a pessoa que planeja os passeios, é a pessoa da resolutiva e de repente essa pessoa vai embora. Então existe, de fato, perda. Existe a perda no sentido também da preparação de contas, de projetos, que também havia projetos financeiros envolvendo essas duas pessoas. Então voltar a ser solo e não ímpar é um projeto que exige coragem. Estar sozinho, tendo que recomeçar a médio e longo prazo um novo relacionamento, gera de fato uma sensação de mal-estar. Então é por isso que eu preciso trabalhar a ideia do respeito à decisão da outra pessoa. O outro, seja ele quem for, nós não temos o controle sobre o sentimento e nem sobre a decisão de uma pessoa em relação a nós. Mas se em algum momento essa pessoa diz que não gosta mais da gente, se em algum momento essa pessoa diz que não tem interesse em continuar mais andando conosco, a decisão do outro precisa ser respeitada, porque não somos donos da outra pessoa. A assinatura de um papel no cartório de união estável, de casamento, é um projeto que pode ou não se cumprir ou caminhar pela vida, por toda a vida com aquela pessoa. Porque o outro não nos pertence, ele tem o poder de permanecer conosco ou ir embora. Agora, o que é que cabe a mim? Respeitar os meus sentimentos. Eu preciso chorar tudo que eu senti vontade de chorar. Eu preciso fazer silêncio para entender os motivos que levaram ao fim daquele relacionamento. Porque se eu não me permitir ter o tempo para aprender com as circunstâncias, eu posso desenvolver uma nova relação falhando nas mesmas coisas. Sempre nós precisamos avaliar quando alguém sai da nossa vida. Sempre precisamos acolher o nosso sentimento, sentir o que tiver que ser sentido, mas estar pronto para aprender com tudo o que aconteceu. Então, alimentar a dor
não resolve. Mas transformar toda espécie de culpa em aprendizado. Ocupe o seu tempo. Não fique com tanto tempo livre. Dê foco à sua existência. Quebre, no primeiro momento, qualquer ponto de contato com essa pessoa para que você tenha condição de reelaborar internamente o que aconteceu e tratar dos seus sentimentos. Se você percebe que você não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. A psicoterapia, ele é um apoio para ajudar você a lidar com situação de sofrimento, de frustração e, ao mesmo tempo, programar a sua existência para as próximas etapas, os próximos ciclos que se abrem pela vida. E quando eu digo preparar-se para esse novo ciclo, eu estou dizendo que quando a gente se antecipa para conhecer e se envolver no novo relacionamento, antes de elaborar aquilo que aconteceu anteriormente, nós temos a tendência de criar ainda mais sofrimento interno, estando iniciando um novo relacionamento sem ter ainda cuidado dos seus sentimentos e de como você está nesse momento. Então, se você não tem conseguido dar conta desta dor, entre em contato com um profissional e peça ajuda. Um grande abraço para você.